A poluição marinha por plásticos é um grave problema para o nosso planeta. Cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos são despejadas nos oceanos a cada ano. E o Brasil é responsável por cerca de 325 mil dessas toneladas que chegam aos oceanos. Um estudo da Oceana que mostra essa participação do Brasil nesses plásticos, e nós vamos conversar hoje com o oceanólogo Ademilson Zamboni, diretor da Oceana aqui no Brasil. Olá, Ademilson, seja bem-vindo. Muito obrigada de participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta, e a todos que estão nos assistindo hoje. Essa participação do Brasil, infelizmente, assim, não estamos muito bem na fita, né? Não, Roberta, esse é um problema bastante sério que o Brasil ainda não está olhando como deveria olhar. O fato de nós estarmos contribuindo com 325 mil toneladas, esse é um número bastante, talvez até subestimado ainda, muito conservador, né? Foi feito com base em metodologias muito seguras, mas ainda é conservador. Não nos coloque em nenhuma situação muito boa. Com certeza não, porque nós temos que lembrar que o Brasil é um grande produtor de plásticos, de produtos plásticos. Sim, porque muitas vezes quando a gente ouve falar dessa questão dos plásticos, tem muita cobrança, uma certa transferência da responsabilidade para o consumidor, né? Leve uma sacola reutilizável, use uma caneca no trabalho em vez de copo descartável. Só que os plásticos continuam sendo produzidos, inclusive, né, mais uma vez aí a classificação do Brasil, nós somos o maior produtor de plástico da América Latina. Então, assim, para reduzir essa utilização, o ideal seria ir lá na origem do problema, né? Parar de produzir tanto plástico, não seria essa a solução? Exatamente. Nós produzimos plástico demais e produzimos muito plástico descartável. Aquele plástico, aqueles produtos que são desenhados para serem usados uma única vez e jogados fora. Eles não se aplicam, não servem nem para reciclar, não servem nem para reutilizar. Então, são plásticos realmente indesejáveis e desnecessários. E são poderiam ser facilmente abolidos. Mas a nossa linha de produção, a nossa fábrica, a nossa planta industrial de plástico não abre mão dessa produção, não quer abrir mão e transferir, assim, para o cidadão toda a responsabilidade. Meu amigo, você faça seu papel, você troque o seu produto, você leve a sua sacola, como você mesmo diz, você recicle, você faça tudo. Eu, produtor, não tenho nenhum compromisso com isso. E a própria Oceana está trabalhando também para tentar, assim, até por meio de legislação, né, responsabilizar e chamar aí os produtores para participarem mais, né, desse processo e dessa mudança cultural aí necessária, né? Quais são as mudanças nas leis que são necessárias nesse momento? Roberto, nós temos alguns cenários regulatórios que acontecem no mundo, né, e poderiam acontecer no Brasil também, e alguns já estão acontecendo no Brasil, ainda que não na escala nacional, mas na escala dos estados ou no nível municipal, né? A gente tem mais de 140 países no mundo que já colocaram alguma regulação bastante restritiva para plásticos de uso único, plásticos descartáveis, que vão desde sacolas, garrafas de água, utensílios como talheres, enfim, containers de isopor, assim por diante, vários países do mundo, inclusive países muito mais pobres que o Brasil e com muito menos condições tecnológicas que o Brasil de substituí-los, né? E também blocos como a União Europeia, que já avançou para uma regulação para todo o bloco muito sofisticada, que dá a quem produz a responsabilidade de coletar e dar uma destinação decente para esse resíduo plástico, né? No Brasil, a gente tem regulações como na cidade de São Paulo, que proíbe que restaurantes ofereçam plásticos descartáveis, né, conteúdos para
os clientes. E, por exemplo, Fernando de Noronha já é um primeiro lugar onde nós também não podemos ter a entrada de plásticos, né, descartáveis. Mas por que isso não está acontecendo no nível federal? O que a gente observa na nossa regulação é uma série de projetos de lei que atacam determinada parte do problema, ou o canudo, ou os utensílios, ou as sacolas, mas não tem nenhuma amarração ou uma regulação maior que olhe para esse conjunto dentro do conceito também de economia circular, onde o primeiro item da economia circular é a redução, né? Então, nós, por exemplo, temos um PL na Câmara dos Deputados, o PL 612, que tem outros 60 projetos apensados a ele. Bom, é óbvio que isso não vai andar, está pesado demais, né? E não tem foco. Né? O que o Sena propõe é uma regulação nacional, né, que reduza a produção e a oferta de plásticos de uso único, né? Os plásticos que não são reutilizáveis em todo o território nacional. Agora, uma coisa interessante é essa questão das sacolas de uso único, como a gente falou, assim, elas parece que assim, o custo é muito pequeno, porque você vai em qualquer loja, qualquer mercado, você compra uma coisa mínima, um fio dental, automaticamente já colocam na sacola e te entregam. Isso não tem, assim, tem um custo enorme para o planeta, um custo assim, para a poluição, mas para a indústria, assim, a produção mesmo, né, na fábrica que fabrica não tem um custo? Como é que isso funciona? Não, isso é mercado, tem mercado. E cada item desse, por mais barato que possa ser do ponto de vista da oferta enfim, de uma indústria para o mercado, o volume é tão grande que vale a pena sempre. Né? Infelizmente, vale a pena. Alguns atacadistas, por exemplo, já baniram totalmente a sacola plástica. Se você quiser levar o conteúdo, você leva da sua casa, enfim, uma caixa, seja o que for, nem oferecem nem para vender as sacolas plásticas. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando passaram a cobrar pelas sacolas, caiu drasticamente a oferta desses produtos, né? Porque as pessoas, quando se viram, né, na condição de ter que pagar por esse produto, realmente deixam de levar, né? Mas, de novo, estamos transferindo para o consumidor, para o cidadão, a decisão, como se ele tivesse muitas escolhas, né? A decisão de fazer ou não o uso desses produtos plásticos. E existe também assim, os plásticos biodegradáveis, mas na verdade eles só vão ficando em partículas menores, né? Micropartículas. O plástico não some. Isso. Roberta, o plástico será plástico sempre. As pessoas têm que entender isso. O plástico não desaparece. Ele se fragmenta até parecer que ele sumiu. E na verdade não é assim. É o que nós chamamos de microplástico, que vem a partir da degradação do plástico. E as sacolas são um bom exemplo. Isso aqui é degradável ou é oxidegradável. Oxidegradável significa que ele se degrada na presença de luz em partículas cada vez menores até você não perceber. Mas análises são feitas na água, na cerveja, no sangue. Já foi encontrado microplásticos até em alvéolos, nos pulmões. Enfim, então ele estará presente sempre na natureza. O plástico, ele é o petróleo na sua forma sólida, colorida e fragmentada. É simples assim. Então essa também não é uma boa solução, né? Fala, não, assim, eu pago mais um pouco, né? Ou levo, ou o próprio mercado oferece, né? Esses plásticos biodegradáveis, mas também isso é só um desencargo de consciência, digamos. Existirão soluções, existem algumas soluções já que são biodegradáveis de fato, que são feitas a partir de fibras vegetais, feitas a partir de amido, feitas a partir de uma série de outros produtos que podem ser consumidas e utilizadas, e isso tem que ganhar escala. E isso talvez seja um dos principais desafios colocados hoje, em termos tecnológicos, para a substituição do plástico, mas nós já encontramos muitas iniciativas no Brasil que podem avançar nesse caminho,
né? E outra, nós temos que incentivar isso cientificamente por meio das redes de pesquisa para que os nossos cientistas brasileiros desenvolvam muitas alternativas que a gente sabe que são possíveis, né, de serem desenvolvidas desde que mais recursos sejam aplicados em ciência e tecnologia, né? E nesse aspecto nós vamos chegar com certeza em vários polímeros que são totalmente biodegradáveis, com certeza. E é isso, mais uma vez, precisa aí de um auxílio aí da legislação? Existem alguns, não diria empecilhos, mas algumas regulações, que especialmente naquilo que se refere a embalagens para alimentação, para alimentos, que tem, né, que a Anvisa regula essas questões de saúde pública, obviamente, mas talvez essas questões nem estejam postas, porque ninguém está preocupado em que essas questões avancem. Por que nós pensaríamos em novas regulações do ponto de vista da saúde, se nós não estamos nem pensando em propor alternativas para as embalagens ou para o empacotamento desses alimentos, né? Isso seguramente demandará algum ajuste em regulação, com certeza. Quando você diz assim que não estamos nem pensando, né? Isso me lembra, por exemplo, né? Eu estou aqui em Brasília, né? Distante do oceano. Muita gente não tem essa preocupação assim de lembrar, né? Estou tão longe, porque o que tem a ver com o oceano? Explica para a gente, para quem está assistindo, né? Assim, que realmente, né, somos um só planeta e está todo mundo conectado de verdade, né? Vamos lá. O primeiro ponto: o oceano não produz plástico. Simples assim, né? O plástico é produzido em terra, nos continentes. Então, se hoje nós produzimos e descartamos uma quantidade enorme de plásticos, né, que são produzidos e empurrados para a sociedade, em qualquer lugar esse plástico atinge os rios, por exemplo, uma hora eles vão chegar no mar, né? Hoje a gente observa que, obviamente, o grande vetor de chegada desse plástico produzido no continente, na parte interior dos países, vão pelos rios. Além, claro, daquelas cidades que já são litorâneas, né, que são grandes aglomerados urbanos, que já produzem e estão, por estarem mais próximos, também contribuem bastante, né? Então, meu amigo, se você está no Amazonas nos vendo agora, se você está na proximidade do São Francisco, se você está na proximidade do Rio Paraná no sul ou no sul do Brasil, seguramente o que você produz aí, o que você recebe aí e descarta, vai parar no mar. Algum dia chega lá, né? Nem que seja já as micropartículas, né, com certeza vão... chegará. E o efeito quando chega é muito ruim. Como você falou na abertura do nosso programa hoje, o impacto disso sobre a pesca, porque esse plástico se enrosca nas redes e evita, por exemplo, que a produção seja a mesma produção que o pescador artesanal teria se a sua rede não tivesse tomada por plásticos. Nós recebemos aqui no Oceana muitos vídeos que mostram que a rede vem com 100% de plástico e nenhum peixe. Isso acontece, né? Para o turismo, como é que nós podemos pensar num turismo de alguma qualidade se a gente chega na praia, que para o brasileiro o oceano, na verdade, a conexão que ele tem imediata começa pela praia, né? Está cheia de sujeira, está cheia de plástico. Como é que nós podemos pensar em atrair turismo de maior qualidade nessas condições? Como é que a gente pode pensar que a biodiversidade vai suportar isso durante tanto tempo? Esse mesmo estudo que você repetiu da Oceana, um oceano livre de plásticos, mostra que 13%, um estudo brasileiro esse, viu? Um estudo brasileiro que mostra que a partir de animais que nós encontramos encalhados ao longo das praias brasileiras, num trecho até bem curto comparativamente com o nosso litoral, mostra que pelo menos 13% dos organismos, aí estou dizendo, golfinhos, tartarugas, peixes, que tiveram, aves principalmente, tiveram contato com plástico, morreram por ingestão de plástico. A autópsia desses animais mostra cientificamente que isso ocorre, né?
Isso causa um dano em toda a cadeia trófica, né? O microplástico, o peixe se alimentando dos animais menores, que vai se acumulando na carne dos peixes, depois vai passando ao longo da cadeia alimentar. Então, nós temos efeitos de diversas naturezas associados à contaminação por plástico, que não é mais contaminação só, né? É poluição agora. E esses animais, né, as tartarugas, os pássaros, muitas vezes eles confundem o plástico, né, com o alimento deles. Eles, né, vão lá, geralmente comem, né, e depois disso eles ficam sufocados, chegam até a morrer, né, não conseguem porque eles ficam, né, confusos com essa quantidade de plástico disponível para eles, né. É uma oferta de um alimento que ele desconhece, né? Na verdade, como você bem disse, ele confunde-se, pode sufocar, isso pode inclusive entupir todo o trato digestivo desse animal, né? E isso, com o tempo, ele morre de inanição, muitas vezes. Agora, e esse estudo da Oceana, então, ele foi realizado durante qual período, onde ele foi todo aqui no Brasil? Como foi feito esse estudo? Bom, esse estudo se baseou, vamos dividir o estudo em duas partes, nos números sobre produção de plástico, né, origem, basicamente, e destino, e o segundo, impactos, por exemplo, sobre a fauna, né? Quando a gente fala de produção, a gente olha para os mesmos indicadores que a indústria de plástico olha. Nós usamos as mesmas fontes de informação da indústria do plástico e mostramos que o Brasil produz 500 bilhões, eu vou repetir, 500 bilhões de itens descartáveis por ano. Muito, né? Um número muito alto. É muito alto, é muito alto. Né? Isso nos coloca realmente num ranking de maior produtor da América. No que tange ao estudo sobre o efeito da fauna, né? Isso vem de um programa que já existe há algum tempo. É um programa de monitoramento de praias que cobre hoje com bastante precisão e continuidade desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Então, muitas praias são monitoradas ali e ao coletar esses animais, né, ao longo de muito tempo, isso vem nos últimos 5 ou 6 anos, ao coletar esses animais ao longo de muito tempo, veterinários fazem biópsias desses animais e necrópsias para saber a causa da mortalidade desses animais. E, de fato, já é possível, nesses animais que conseguiram ser necropsiados, identificar a participação do plástico na mortandade, né? Bom, o cenário temporal, né, da nossa evolução da produção e como é que isso vai acontecer no Brasil, não é muito difícil de estimar daqui para frente. A nossa curva é ascendente de produção, né, de plástico. E, consequentemente, se nós continuarmos com os programas de monitoramento de praias, nós vamos seguir encontrando a fauna nessa mesma condição. Agora, é curioso porque assim, os plásticos foram inventados tem 100 e poucos anos, né? Assim, em muito pouco tempo, eles, né, dominaram aí o planeta praticamente. Exato. Inventado há pouco tempo, comparativamente ao tempo que nós estamos aqui, mas a curva começa a ascender realmente a partir dos anos 50, a produção de plástico aumenta muito, a oferta de plástico aumenta bastante, e ao longo desse período todo, né, de todo o plástico que foi produzido, nós somos capazes de reciclar apenas 9%. Muito pouco. Então, quando nós ouvimos falar, ou vemos imagens das chamadas ilhas de plástico boiando nos oceanos, na verdade, são ilhas, é uma forma de explicar, porque são vórtices, né, que vão acumulando plásticos em algumas áreas. Isso é o resultado de um período muito curto, assim, comparativamente desde que o plástico foi inventado, um período muito curto da introdução desse plástico nos oceanos. Alguns países que eram receptores de resíduos plásticos, né, especialmente a China, que recebia muito plástico advindo da Europa, né, na forma de resíduo, proibiu, por exemplo, a entrada desses resíduos no país. Isso provocou uma confusão, especialmente na Europa, porque o que fazer com isso agora, né, que está se acumulando lá? Bom, ele revelou uma outra coisa muito importante. Por que
que a reciclagem não dá conta de resolver esse problema. Né? Se desse conta, países com muito eficientes do ponto de vista da gestão de resíduos, teria resolvido esse problema, não é? Isso não foi feito assim, não aconteceu dessa maneira. E a gente vê esse estudo, por exemplo, né, da Oceana, que mostra aí o impacto, o alcance aqui no Brasil, mas desde 1970 que já se sabia, já havia indícios aí do prejuízo dessa poluição por plásticos, né? Então, assim, na verdade, há bastante tempo, né, dentro desses 100 e poucos anos, desde que o plástico foi inventado, já logo se soube que aquilo era nocivo, mas nós fomos levando, né? Assim, continuamos poluindo. Nós fomos levando, e a minha avaliação como oceanólogo, e como uma pessoa que se preocupa bastante em saber por que nós não temos uma cultura marinha, uma cultura oceânica, é porque nós sempre imaginamos que um corpo de água que cobre 71% do planeta é quase uma coisa infinita do ponto de vista dos danos que você pode causar e que, na verdade, não vai ter efeito nenhum. Nós sempre tratamos os oceanos dessa maneira, né? Como uma área onde você pudesse explorar e, ao mesmo tempo, lançar resíduos, lançar esgotos, lançar nutrientes, pesticidas, e tudo bem, não vai acontecer nada. Só que o volume foi tão grande que esse imenso corpo d'água que cobre a Terra já está dando sinais de que já passamos do limite. E durante a pandemia, uma coisa, né, com o fechamento, pelo menos por algum tempo, né, de restaurantes, mesmo mercados, assim, aumentou muito também essa questão de delivery, comida para levar para casa ou para entrega. Isso ainda não se tem assim, dados confiáveis, assim, concretos, mas tudo indica que aumentou ainda mais essa questão, né, das embalagens descartáveis, talheres, copos, toda essa questão aí de plásticos de um uso único. Exato, você tem toda a razão. Esses números podem não ser precisos do ponto de vista assim, estatístico ainda, mas nós já sabemos pelo próprio crescimento desse setor de delivery, do ponto de vista de arrecadação que essas grandes companhias têm, né, que aumentou bastante e, portanto, a conscientização desse setor, eu digo setor da cadeia como um todo, né? Desde os aplicativos que gerenciam um grande número de restaurantes e são um elo muito forte dessa cadeia, podem promover uma mudança realmente interessantíssima, porque ali tem um negócio fácil de ser mapeado em toda a sua cadeia. Então, quando a gente olha para esse problema do delivery, que parece uma coisa de grandes cidades, mas não é não. Não é não. Isso acontece em pequenas cidades também, porque a gente imagina que só um grande restaurante que vai entregar comidas em casa, mas não é assim que funciona. Em qualquer cidade hoje você tem lá uma lanchonete que põe o seu lanchinho numa sacola e manda o motoqueiro levar, e o motoqueiro vai levar na sua casa. Né? Isso aconteceu, mas as grandes cadeias de delivery realmente conseguem mapear e tem uma grande oportunidade de mostrar que elas se importam com isso. Esse é o momento de fazer isso. A pandemia nos colocou numa situação de refém de alguns comportamentos, de algumas situações indesejáveis sob muitos aspectos, e um dos aspectos é esse, né? Receber na sua casa quando você precisa ou necessita, ou por que você quer, um produto embalado sempre em plástico. Dá para mudar isso. E, inclusive, a gente até falou, né, de pesquisas, novas criações aí, de produtos que sejam realmente biodegradáveis, mas, na verdade, a gente tem uma opção bem simples, que é o papel, já é bem melhor do que o plástico, né? Exato. A gente tem opções que são possíveis, como você mesmo falou, o papel, embalagens mais rígidas, que
ajude a conservar a temperatura, preencha os requisitos de sanidade da saúde pública e assim por diante. E uma pesquisa que a Oceana também fez, encomendado junto ao IPEC, o antigo IPOP, mostrou que 72% dos consumidores que consomem produtos por entrega de delivery acham que sim, que essas empresas têm a obrigação, né, de ajudar na solução desse problema. Isso não é um indicador simples, é um indicador bastante interessante também do ponto de vista do comportamento e do ponto de vista de entender a responsabilidade dos elos de uma cadeia como essa, né? Temos coisas a ser feitas aí. O site da Oceana, né, brasil.oceana.org, quem entrar lá tem a pesquisa sobre o lixo no oceano, está lá disponível para download, né, para quem quiser ver em detalhes, né, a pesquisa completa. E tem também essa própria questão do delivery, né? Vocês falam assim, tem bastante coisa. Se você quiser explicar aí para a gente o que mais que quem estiver interessado no assunto pode encontrar lá. Isso, eu convido a todos para acessar os nossos canais, né? Especialmente no site brasiloceana.gov, onde você vai encontrar todas as informações de poluição, do que trata do plástico, o nosso relatório em detalhes, mais dados que vêm aparecendo e que nós temos sistematicamente colocado à disposição da sociedade e muitas informações também sobre pesca no Brasil, né, e conservação dos oceanos. Né? Isso é uma coisa que se conecta em muitos aspectos. Nós falamos de um desses aspectos aqui, um ou dois aspectos, talvez a questão da mortandade, a questão da pesca, mas tem muitos aspectos que estão subjacentes à questão do plástico que nós tratamos bastante no nosso site. É um canal, e todos os nossos canais, no Instagram, no Twitter, enfim, no Facebook, tratam desses assuntos. A gente vai ficar muito feliz que vocês acessem e nos contactem, caso precisem de mais informações. Certo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidadania e parabéns aí pela atuação. Tomara que a gente consiga aí reverter ou pelo menos diminuir esse ritmo aí, né, de contaminação por plásticos. Eu que agradeço, Roberta, e saudações oceânicas a todos. Muito obrigada e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato com a gente pela Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!